Olá, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 17/3/2022. E nós estamos aqui continuando nosso esforço em Lagoinha Castelo de lermos juntos a Bíblia. Nós temos feito um esforço, um desafio a todos vocês para que possam ler em conjunto a Escritura, estudar a Bíblia, para que Deus possa falar conosco, porque nós assim cremos. Nós cremos que a forma primária mediante a qual Deus fala conosco é por meio da sua palavra. Hoje nós vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 diz assim: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11. O interessante nesse texto é que ele faz uma alusão clara ao texto em Deuteronômio, e é o texto de Deuteronômio 6 a 8, especificamente capítulo 6, versículo 13, capítulo 6, versículo 16 e capítulo 8, versículo 3. Todas as respostas dadas a Jesus, a Satanás, estão nesses três versículos, em Deuteronômio 6, 13, em Deuteronômio 6, 16 e em Deuteronômio 8, 3. E é interessante ver nesse texto como é que as tentações têm o propósito claro de testar Jesus da mesma forma como Israel foi testada. Então, é muito interessante ver o paralelo, e esse paralelo nos leva a uma reflexão bastante aguçada, e como ela traz uma série de nuances que nos levam a um pensamento sobre a importância da divindade de Jesus e, ao mesmo tempo, de como ele se humilhou para nos servir. O D.A. Carson, que é um grande teólogo, vai dizer, no seu comentário de Mateus, ele vai dizer algo muito interessante quando ele fala desse texto. Ele diz assim: ao mesmo tempo, a fome de Jesus apresenta-nos várias ironias, às quais Mateus alude mais ou menos explicitamente. Jesus está com fome, no versículo 2, mas alimenta outros, no capítulo 14, versículos 13 a 21, e no capítulo 15, de 29 a 39. Jesus está fraco, em 8, 24, mas oferece descanso para os outros, em 11, 28. Ele é o rei Messias, mas paga tributo. Está lá em Mateus 17, 24 a 27. Ele é chamado de diabo, mas expulsa demônios. Está lá em Mateus 12, 22 a 32. Ele tem a morte de um pecador, mas veio para salvar o povo de seus pecados. Está lá em 1, 21. Ele é vendido por 30 moedas de prata, mas dá sua vida em resgate de muitos. Está lá em Mateus 20, 28. Ele não transforma pedra em pão para si mesmo. A gente acabou de ler agora em Mateus 4, 3 e 4. Mas oferece seu corpo como pão para as pessoas. Está lá em Mateus 26 a 26.
Se a gente parasse e observasse só essas nuances e o que o Carson chama de ironias, já seria por demais rico para a gente. Mas o interessante aqui é ver que Deus chama uma Israel em Deuteronômio, dá para ela uma série de leis e determinações, e ela fracassa em cumpri-las, e Deus e esse povo passa pelo deserto, e durante o deserto ele vai caindo e fracassando, ao ponto de ninguém chegar à terra prometida, apenas Josué e Caleb. Esse relato, inclusive, está lá no livro de Números. E é interessante que o livro de Números, no hebraico, significa no deserto, literalmente, estar no deserto. É uma narrativa exata do povo de Israel passando pelo deserto. Enfim, aqui nós temos claramente o povo de Israel fracassou no deserto e caiu no meio do deserto, não resistiu às tentações. E aqui nós temos Jesus vencendo no deserto. Ele não fracassa no deserto. Ele sempre remete à palavra de Deus, porque ele considera a palavra de Deus o seu próprio alimento. Ele vai dizer assim, está escrito, capítulo 4, versículo 4, que nós acabamos de ler, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus vai ser triunfante. Alguém lendo esse texto pode imaginar que eventualmente Jesus poderia pecar. Não, Jesus não poderia pecar. Ele não cairia. Apesar de ser tentado, ele não cairia. E por que ele não cairia? Porque ele é 100% Deus. Sendo 100% Deus, ele não cairia, ele não pecaria. E aí algumas pessoas podem ser tentadas a pensar assim, mas se ele não cairia, qual o sentido da tentação? O sentido aqui é mostrar exatamente a contradição entre uma aliança imperfeita que homens não conseguem cumprir e o sacrifício perfeito que Jesus é o único capaz de cumprir. Israel fracassou no deserto porque Israel é como eu sou, é como você nós somos humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a erros, sujeitos a imperfeições, e na hora que nós vamos para o deserto, nós falhamos. Jesus vai para o deserto e ele não falha, porque ele é o próprio Deus. Então ele veio para passar pelo deserto no meu lugar e no seu lugar, e para, de maneira perfeita, oferecer o sacrifício a Deus que pudesse nos tirar do deserto e nos colocar em descanso. Que essa reflexão seja importante para você hoje. Que você entenda que Jesus passou no deserto, venceu no deserto, para que eu e você possamos superar o deserto. Porque Ele já fez e já superou. Espero que você tenha uma quinta-feira abençoada e que essa palavra possa ter falado ao seu coração.